Meus irmãos, nós temos pela frente aí uma série de estudos e eu quero nessa parte inicial desse primeiro encontro, desse primeiro estudo, apresentar algumas questões conceituais, algumas questões introdutórias para que a gente possa então entrar nos estudos da confissão. Eu quero inicialmente, na aula de hoje nós vamos enfatizar isso, falar um pouco sobre credos e confissões cristãs. É muito importante a gente entender o cenário dos credos e das confissões, o porquê são importantes e porquê têm certo valor para a vida da própria igreja. O objetivo é que a gente caminhe nessa direção e, caminhando nessa direção, a gente entenda o lugar da Confissão de Fé Batista de 1689 para as igrejas locais. Então esse é o objetivo. O curso ele vai ser elaborado da seguinte maneira, nós vamos ter essa parte introdutória hoje e no domingo que vem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os credos e também as confissões, falando uma breve história de credos e confissões e mostrando também a utilidade dos credos e confissões para a igreja. No domingo que vem, permitindo Deus, nós vamos estudar especificamente sobre as confissões na tradição batista. Onde que se encontra esse debate na própria tradição batista. E aí, a partir do terceiro domingo de estudos, a gente entra no conteúdo da confissão de fé propriamente dita, que vai ser dividida em 4 partes. A base, ou o fundamento da confissão, o propósito da confissão, a teologia da confissão e a própria estrutura da confissão. Nesse aspecto, nós vamos dividir a confissão em 4 partes. Primeira parte sobre os fundamentos do pensamento cristão, capítulos de 1 a 8 da confissão. A salvação aplicada, capítulos de 9 a 20. As instituições divinas, capítulo 21 ao capítulo 30. E o mundo vindouro, capítulos 31 e 32. Então, essa é a estrutura do curso. A gente vai ter aí uns bons meses estudando a confissão. Talvez não vai ser como da última vez, que foi bem extenso, mas nós vamos ter um bom tempo para considerar. E eu quero inicialmente conceituar para vocês o que é credo e o que é confissão. Esses 2 conceitos são importantes. A palavra credo, ela é uma palavra de origem latina, que significa literalmente creio ou eu creio. É isso que a palavra credo significa. E normalmente o credo ele é curto e introduz uma declaração de fé sobre Deus e sobre suas obras. Um credo nunca é longo, o credo é curto. O credo trata dos elementos fundamentais para que um grupo seja chamado cristão. E aqui vem uma distinção muito importante. O credo, ele é algo que passa por todos os movimentos cristãos, não importam se movimentos conservadores ou liberais, não importa se por movimentos pentecostais ou tradicionais. O credo, a princípio, ele é uma declaração de fé na qual estão presas todos os movimentos cristãos, todos. E se algum movimento cristão não se enquadra dentro do credo, ele não pode nem mesmo ser chamado de cristão. Então o credo é algo que está acima de qualquer movimento, acima de qualquer igreja. Já a confissão, essa expressão confissão, ela é usada para se referir a um consenso doutrinário dentro de um grupo. E aí é que vai acontecer a distinção entre igrejas e a distinção entre denominações. Por exemplo, uma distinção simples sobre o batismo, não é? Você tem lá o movimento presbiteriano, só para ilustrar, que trabalha com o batismo dos infantes, dos bebês. Já os batistas não trabalham com batismos de bebês, só de pessoas que tenham consciência da fé em Cristo. Esses elementos, ou o elemento do batismo, nunca vai estar no credo, mas ele pode estar na confissão, porque a confissão vai regular ou uma denominação ou um grupo em particular. Então, por exemplo, nossa igreja, nós aderimos o credo, por exemplo,
Todo primeiro domingo de mês, quando a gente celebra a ceia do Senhor, a gente recita o credo apostólico. Aquele credo ali, ele está acima de qualquer movimento. Qualquer movimento, para ser identificado como cristão, precisa crer no credo. Agora, cada movimento tem as suas características. Essas características ficam evidentes nas confissões. Então, as confissões, elas estão subordinadas ao credo. Entende qual é o ponto? Toda confissão precisa estar subordinada ao credo. Mas nem todos os pontos da confissão vão ser encontrados no credo. Por exemplo, o batismo não se encontra no credo. Ok? Governo de igreja local não se encontra no credo. Parâmetro da ceia do Senhor não se encontra no credo. Isso vai ocorrer na própria confissão. Ok? Então, tendo dito isso e tendo feito essa distinção entre credo e confissão, que é uma distinção muito importante. Essa é uma distinção bastante importante, que a gente não pode ignorar. Tá bom? Então, é bom ter isso em mente, de modo que facilite um pouco aí a nossa caminhada. Bom, nós vamos, no estudo de hoje especificamente, ou no corpo do estudo, trabalhar 2 pontos, apenas 2. Uma breve história dos credos e confissões e as utilidades, ou quais são algumas das utilidades de credos e confissões. Então vamos começar com uma breve história dos credos e confissões. Engana-se quem acha que essa história de credo, sobretudo credo e confissões, é algo que está fora do contexto bíblico. De fato, na Bíblia a gente não vai encontrar nenhuma confissão de fé, mas a gente vai encontrar alguns credos. Porque, como eu disse para vocês, o credo é curto, não é como uma confissão que é longa. A nossa confissão, por exemplo, tem 32 capítulos. 32 capítulos. Agora, o credo é curto. Então, você vai encontrar credos na Bíblia. A ideia de haver um credo não é algo que está na história da igreja a partir, por exemplo, do período patrístico ou período da Idade Média. Não, você tem credo na Bíblia. Para você verificar o que eu estou dizendo, pegue a sua Bíblia e eu vou te dar alguns endereços rápidos aí para você dar uma verificada de credos que nós temos na Bíblia. Alguns credos. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Se você quiser marcar na sua Bíblia, fique à vontade. 1 Coríntios 8, 6, olha o que diz o texto. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Isso é um credo. Isso é um credo. Um credo que está lavrado nas Escrituras. Veja que ele é curto. Qualquer movimento cristão, qualquer movimento evangélico que não crê no que está escrito aqui, não pode ser classificado como um movimento cristão. Então esse é um primeiro ponto. Veja um outro texto. Aí mesmo em 1 Coríntios, agora no capítulo 15, versículos de 3 a 7. E aí você vai perceber que esse é um pouquinho maior, mas também é curto. Veja que esse credo, inclusive, é fruto de tradição. Há uma tradição envolvida, porque ele começa dizendo assim, ó: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Ou seja, há uma tradição. Paulo transmite o que recebe. Alguém passa a Paulo essa informação. Alguém passa a Paulo esse credo. E qual é o credo? Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Então veja que aqui é um testemunho sobre Jesus, sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição testemunhada de nosso Senhor. E isso também é um credo que encontramos dentro do Novo Testamento. Vamos a um outro texto, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Olha o que diz, Filipenses 2, 6. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há mais um credo que eu quero compartilhar com vocês. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo 3, 16. Diz assim: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Agora veja o credo. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. São algumas passagens, meus irmãos. Há outras passagens que nós poderíamos examinar aqui muito rapidamente, ler aqui muito rapidamente. Mas é apenas para mostrar que o conceito de credo é um conceito que está amparado na vivência apostólica do Novo Testamento, na realidade apostólica do Novo Testamento. O credo não é uma mera abstração humana. O credo não é uma mera invencionice. O credo, na verdade, é um resumo da fé, um resumo curto da fé. E é importante que nós tenhamos resumos curtos da própria fé. Então, a história de credos e o que deriva do credo, que é a confissão, as confissões, nós podemos dizer que deriva do próprio Novo Testamento. Mas é óbvio que ao longo da história nós temos alguns eventos que criaram credos e confissões. Por exemplo, no período patrístico, há pelo menos 4 credos importantes, que depois você pode examinar o conteúdo deles. O primeiro deles é o credo apostólico, que é inclusive o credo que nós recitamos normalmente a cada primeiro domingo do mês, após a celebração da Ceia do Senhor. Credo apostólico é um resumo da fé trinitária, uma fé trinitária. Fala sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito. Durante muito tempo, acreditou-se que esse era um credo católico. Não, não é católico. O credo apostólico ele é anterior ao movimento católico, que surgiu no século IV. Ele é anterior. Ele é permitam-me usar essa nomenclatura, é um patrimônio do movimento cristão, muito acima do catolicismo, porque o credo apostólico é anterior ao surgimento do movimento católico apostólico romano. Ok? Nós já temos as primeiras demonstrações da existência do credo, não completo como nós o conhecemos, mas desde o segundo século. Ele foi se formando à medida que o tempo passou e de acordo com as necessidades da igreja, de solidificar ou consolidar a fé diante das heresias, diante dos problemas que a igreja enfrentava. Nós não sabemos exatamente a data, portanto, que o credo foi elaborado, mas a gente sabe que ele é um fruto de um processo e que já então no século IV ele está pronto da maneira como nós o conhecemos. No século III nós temos o credo atanasiano, que não foi escrito por Atanásio, que é um dos pais da igreja, mas que é atribuído a ele por conta do teor estar fundamentado em muitos dos ensinos de Atanásio, que era um pai da igreja. Talvez o mais conhecido do século IV é o credo niceno, que acontece lá no evento, que é elaborado no evento do Concílio de Nicéia, em 325, em que se toma muitas decisões, mas a principal e talvez a que nós mais saibamos é com relação à divindade de Cristo. É feita uma discussão ali e chega-se a algumas conclusões sobre a divindade de Cristo. Mas o credo niceno, ou pelo menos o Concílio de Nicéia, é muito mais amplo em seus debates. No século V, lá em 451, nós temos o chamado credo de Calcedônia, que na verdade vai ampliando o credo niceno. O credo niceno vai sofrendo alterações. Entre o credo niceno, por exemplo, e o de Calcedônia, nós temos o constantinopolitano, que é um credo que foi elaborado ali por volta de 381, mais ou menos. Então, esse período é um período em que se estabelece muitos credos, e sempre credos. Nós não ouvimos falar de confissão nesse período. Por quê? Porque, na verdade, há algumas doutrinas capitais da fé que precisam ser defendidas diante de uma ameaça ou diante de ameaças. E aí os credos, eles são elaborados ali mais ou menos até o século V da era cristã.
Nós não ouvimos falar de confissões. Estão sendo estabelecidas ali os fundamentos da fé cristã. Por isso, ouve-se apenas falar de credo. Quando a gente entra no período moderno, e aí eu estou pensando ali no período Reforma Protestante em diante, aí sim nós temos muitas confissões. Então eu vou listar aqui muito rapidinho algumas delas para vocês. Por exemplo, Confissão de Fé de Augsburgo, em 1530, 13 anos depois da Reforma Protestante. Os luteranos precisam estabelecer uma confissão de fé para defender aquilo que eles estavam defendendo, e em 1530 eles publicam a chamada Confissão de Augsburgo. Aliás, essas confissões todas que eu vou mencionar, bem como os credos, você consegue achar aí em PDF disponível na internet. Basta você procurar lá, você vai encontrar. E encontra também em livro físico, você consegue comprar. Então, 1530, você tem a Confissão de Augsburgo, que é uma confissão luterana. Em 1551, logo após a separação da Igreja da Inglaterra da Igreja Romana, nós temos a elaboração dos chamados 39 artigos da religião cristã, que foi um documento elaborado pelos anglicanos na Inglaterra, isso em 1551. Em 1556, especificamente, embora o evento tenha se estendido por mais tempo, nós temos o chamado Concílio de Trento, que é um concílio elaborado pela Igreja Romana, como uma espécie de oposição ao movimento reformado. Por isso que se chama de contra-reforma. Chama-se de contra-reforma exatamente por isso, porque eles se colocam em oposição ao movimento da reforma. Então o Concílio de Trento, que começa na década de 40 e se estende até a década de 60, com várias reuniões, em 1556 estabelece os cânones do Concílio de Trento, que é um cânone católico. 1561, a Confissão Belga, muito importante no movimento reformado, a Confissão Belga. Em 1564, a Confissão Helvética, ali na região da Suíça. Em 1577, tanto a Confissão Belga quanto a Helvética entre os reformados. Em 1577, os luteranos elaboram uma nova confissão, que é a Fórmula de Concórdia, para ampliar muitos conceitos não tratados lá na Confissão de Augsburgo. 1619, nós temos os cânones de Dort, que a gente conhece, né? Aquele debate com o movimento arminiano. Então se elabora lá os chamados cânones de Dort em 1619. E 1658, nós temos a Confissão de Fé de Westminster. Isso para citar algumas. Mas não tem nenhuma citação batista aqui, é porque eu vou deixar para falar da tradição batista depois. Mas, por exemplo, antes da Confissão de Fé de Westminster, nós temos uma Confissão de Fé Batista Londrina, de 1644, que é anterior ao Westminster. Embora a nossa não seja de 1644, a nossa seja de 1689, que foi uma reformulação feita na primeira Confissão Londrina. A nossa é a segunda Confissão Londrina. Ok? Então veja que ao longo da história nós tivemos alguns credos e muitas confissões. Muitas confissões, elas estão disponíveis. E é compreensível a razão para nós termos muitas confissões, porque são muitos os movimentos. Então você fica imaginando, né? Você tem lá o anglicanismo, você tem os reformados do continente europeu, vocês têm os reformados da Grã-Bretanha, você tem os luteranos, enfim. Aí você tem outros movimentos, os congregacionais, a Declaração de Savoia, por exemplo, os batistas elaboram alguns documentos também. E aí não tem jeito, a gente nessa época só pode falar de batista, presbiteriano e congregacional, ou luterano e anglicano, porque os outros movimentos não existiam ainda no século XVII. Os movimentos que nós conhecemos hoje é tudo movimento novo, né? Historicamente falando, são movimentos jovens, como as Assembleias de Deus, né? Os metodistas, são mais recentes, não estão ali ligados a esse período do século XVII, só a partir do século XVIII, por isso que eu não faço menção, porque eu estou falando aqui daquele momento de fato inicial. Então observe que nós temos aí credos e confissões ao longo da história. Sobre o movimento batista, eu deixo para falar na tradição batista, que fica para a próxima semana. Mas a pergunta que se pode fazer é: quais são as utilidades para a existência, por exemplo, de credos e confissões? Por que é importante credo e confissão? Por que é importante nós termos estes documentos? Por algumas razões, irmãos. Vou listar muito rapidamente. Primeiro, delimitar a verdade, estabelecer o que é verdade e o que não é verdade.
tá? O que é verdade e o que não é verdade. O credo estabelece a verdade. A confissão estabelece a perspectiva do credo. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, delimita a verdade. A verdade vai acabar sendo na perspectiva do grupo. Então, por exemplo, quando chega lá no governo de igreja, o modelo de governo de igreja presbiteriana é diferente do modelo de governo de igreja batista. Ok? O modelo de igreja episcopal, por exemplo, dos metodistas, é diferente do modelo de igreja episcopal que é encontrado na Assembleia de Deus, embora ambos sejam episcopais. Então, há variações. A confissão ela vai estabelecer qual é o padrão que se vai estabelecer. Mas é importante também para disseminar a verdade. Quer dizer, o pensamento do grupo, ele é disseminado. E preservar também uma determinada tradição. Então, por exemplo, a segunda confissão londrina estabelece uma tradição no cenário batista. Assim como existe a tradição no movimento metodista, existe a tradição no movimento congregacional, existe a tradição no movimento presbiteriano, existe a tradição no movimento assembleiano, existem tradições. E aí você preserva uma tradição, você preserva um olhar específico sobre a doutrina, um olhar específico sobre algum ponto específico. O segundo ponto importante quanto às utilidades é desenvolver as bases doutrinárias da comunhão. Desenvolver as bases doutrinárias da comunhão. Por exemplo, por que nós temos uma confissão? Porque nós temos uma linha de pensamento. Então, a Igreja do Redentor, por exemplo, ela tem uma confissão. Então, as pessoas que se chegam para cá, elas sabem qual é a confissão. Por quê? Porque no momento de preparo, no momento em que eu me reúno com eles para prepará-los para se tornarem membros da igreja, isso é dialogado, isso é conversado. Ainda que superficialmente lá, é tratado. Aqui a gente vai dar um tratamento um pouco mais aprofundado, então vai ficar bem evidente o que a gente pensa, o que a igreja pensa. Então, acaba estabelecendo uma base doutrinária comum a todos que estão aqui, a todos nós que estamos aqui. E por último, instruir as pessoas. Credo e confissão é importante para instrução. Instrução, para que as pessoas consigam ter a estrutura da fé na mente e no coração, para que saibam responder a todo aquele que pedir a razão da sua esperança. Lembra da palavra de Pedro? Não é isso que ele fala? Sobre a necessidade de a gente estar preparado para responder com mansidão a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança. Por isso que é importante conhecer credo e conhecer também as confissões. Então é para instruir as pessoas. Mas há uma pergunta, e aí eu já caminho para o final, importante que as pessoas normalmente fazem. Mas pastor, a Bíblia não é suficiente? Porque tudo que a gente precisa crer já está revelado na Bíblia. Tudo está revelado na Bíblia. Será que a gente precisa de credo e confissão? Então vamos lá. A Bíblia na interpretação de quem? Você entende a pergunta que eu estou fazendo? Quantas cabeças nós somos aqui? Vou chutar aqui muito rapidinho. 45. Vou colocar. Talvez seja isso. A Bíblia na interpretação na cabeça de quem? Do Alexandre? Ou na cabeça do Mateus? Ou na cabeça do Evaldo? Ou na minha cabeça? Entende qual é o ponto? O problema não está na Bíblia. A Bíblia é uma só. O problema está na maneira como eu olho para a Bíblia e você olha para a Bíblia. É por isso que o movimento cristão é tão fragmentado. Porque cada um estabelece a sua interpretação e cria os seus movimentos. Entende qual é o ponto? A Bíblia é importante, mas é preciso haver algo que estabeleça um padrão interpretativo do grupo. Por isso que a confissão é importante. Porque aí nós temos um consenso interpretativo. Qual é a maneira como a igreja olha essa doutrina? Bom, a igreja olha dessa forma. E aí você vai na confissão, está lá a maneira consensual que a igreja interpreta aquela doutrina. Aquele ponto, aquela verdade. Então, credo e confissão é importante por causa disso. Por isso que a gente faz uma distinção entre nuda escritura e sola escritura. São dois conceitos diferentes, tá? Você ouve falar muito de sola escritura, né? Mas talvez nunca tenha ouvido falar de nuda escritura. Qual é a diferença de um para o outro?
No da Escritura é exatamente aquele pensamento que diz, olha, não precisamos de credos, não precisamos de confissões, a Bíblia basta. No da Escritura. O só Escritura não. Nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, a autoridade final em matéria de fé, entretanto, nós temos a tradição confessional, a tradição credal, que nos auxilia a interpretar comunitariamente o que a Bíblia diz. É isso que significa sola Escritura. A Escritura, sola Escritura não significa a ideia de somente, né? A gente fala assim, somente a Escritura, sola Escritura, dá a ideia assim, bom, a gente rasga credo e confissão, fica somente com a Escritura. Não é isso que a palavra sola significa. A palavra sola não é excludente de qualquer outro documento. A palavra sola é utilizada para dizer que aquele documento é fundamental e outros se subordinam a esse documento. Então, sola Escritura significa que a Escritura é palavra final, mas no ato de interpretar nós precisamos ter um consenso. Esse consenso vem de um documento que é inferior à Escritura, que é o credo e a confissão. Entende qual é o ponto? Esse é o ponto. Credo e confissão tem que estar subordinado. Então, por exemplo, no nosso caso, nós temos a Bíblia, óbvio. Ela é a autoridade final em matéria de fé e prática. Mas a gente precisa interpretar. Aí, você vai entender, e com isso eu termino, a confusão que às vezes, você já deve ter visto isso, né? Você tem lá um pastor, porque geralmente as pessoas acham que o pastor é um intérprete da igreja, né? Porque afinal de contas é ele que ensina, ele que prega, ele que diz. Aí ele está lá no ministério, ele realiza um ministério numa determinada linha. Aí esse pastor veio a faltar, ou porque foi para um outro campo, ou porque faleceu, e vem um novo pastor que ensina o contraditório daquilo que o pastor anterior tinha ensinado. Você já viu isso? Por que isso acontece? Acontece porque não existe uma linha interpretativa da igreja. E aí isso gera toda a sorte de confusão na igreja, toda a sorte de problemas na igreja. Por isso que as igrejas têm muitos problemas de caráter doutrinário, porque ela não tem uma linha, uma perspectiva. Então, por exemplo, gente, morri, me mudei, olha, Confissão de Fé Batista de 1689 é o padrão. Então, na hora de convidar um obreiro para vir para cá, convide um obreiro que pense igual vocês. Entende o que eu quero dizer? Esse é o critério. Convide para cá um obreiro que pense como vocês. Mas não é como você, é como vocês, mediante a linha interpretativa da Confissão de Fé Batista, da segunda Confissão de Fé Batista de 1689. Meus irmãos, na próxima semana nós vamos estudar sobre a tradição batista e a confessionalidade, preparando então para a sequência dos estudos do conteúdo propriamente dito da Confissão de Fé de 1689. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Amém.